Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. Bom, vamos aqui para uma notícia da Carta Capital. Israel bombardeia Gaza antes de votação no Conselho de Segurança da ONU. Desce ali. Nações Unidas buscam termos para chegar em acordo de trégua na região. O exército de Netanyahu, no entanto, não dá sinais que vai interromper as operações. Pô, mas esse sitezinho é ruim, hein? Um monte de anúncio aí. Site Puta horrível. que pariu, hein? Carta Capital agora tá tá precisando de melhorzinho. grana, galera. Doa ali pra Carta Capital, porque os caras têm eles não deixam ver notícia, só tem pop-up nessa merda. Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza nessa terça-feira, antes de uma votação no Conselho de Segurança da ONU, onde a comunidade internacional tenta aprovar uma resolução sobre a trégua dos combates no território palestino. Testemunhas relataram bombardeamento e combates nas primeiras horas da terça-feira no leste da cidade de Gaza, em Khan Yunis, no sul do território. Os mísseis caem sobre nós. Quanto tempo mais um ser humano pode suportar? Questionou Ayman Abu Samali, que perdeu a mulher e a filha em um bombardeamento em Zawanda, no centro de Gaza. É complicado, deve ser difícil para essas pessoas que estão nessa furada aí. As pessoas morrem de fome no norte e nós aqui morremos nos bombardeiros. 3 agências da ONU apresentam um alerta nessa terça-feira sobre a situação humanitária no território palestino, governado desde 2007 pelo movimento islamista Hamas. Desce ali. Também advertiram que a escassez de alimento e as doenças podem provocar uma explosão de mortes de crianças. Mais de 4 meses após o início do conflito, quase de 1,5 milhões de palestinos ainda estão refugiados em Rafah, uma cidade do sul da fronteira no Egito. Desce ali. Israel anunciou que prepara uma ofensiva terrestre em larga escala contra Rafah, um plano que preocupa a comunidade internacional que tenta negociar uma trégua. É preocupante mesmo, entendeu? Porque o Egito fechou a fronteira e os palestinos não podem sair pelo Egito. A região norte foi completamente dizimada e está sem água, sem energia, sem comida, sem nada. Praticamente uma região impossível de sobreviver. A região sul, que é o único lugar que chega ainda alguma ajuda humanitária e algum serviço para os palestinos, é Rafah. E agora o Israel está querendo invadir o único lugar que sobrou para os caras ficar. E aí o que vai acontecer numa invasão com 1,5 milhões de pessoas que não tem para onde ir? Vai morrer muita gente, eu imagino, né? Então eu acho que é por isso que a comunidade internacional está, acertadamente, na minha opinião, tentando uma trégua para ver se a gente consegue, pelo menos, sei lá, tirar aquelas pessoas de lá ou garantir um perímetro seguro para elas ficarem enquanto Israel faz a sua operação contra o Hamas. Então tem muitas coisas que poderiam ser feitas para impedir esse desastre humanitário de larga escala que está acontecendo na região de Gaza. E é isso, né? O Conselho de Segurança da ONU deve votar nessa terça-feira uma resolução apresentada pela Argélia, que o governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, ameaça vetar. Essa notícia deve ser antiga, porque os Estados Unidos já vetou, né? Bom, o texto está exigindo um cessar-fogo humanitário imediato, que deve ser respeitado por todas as partes, e se opõe ao deslocamento forçado da população civil palestina, uma referência à saída civil exigida por Israel antes da ofensiva contra Rafah. Olha, eu sinceramente, se eu fosse a população palestina, eu preferia ir para o Egito do que ficar no meio dessa treta toda, né? Mas, por motivos políticos, existem movimentos que são contrários a os palestinos saírem da Palestina, porque eles entendem que eles nunca mais irão voltar e aquele território seria eventualmente integrado a Israel
E a parte oriental deste conflito, né, não quer que esse cenário aconteça, porque, primeiro, que vai ser uma crise gigantesca de refugiados no Egito, né, vai fazer com que o Egito tenha que gastar quantidades absurdas de recursos para conter essa imigração de refugiados, dar casa para todo mundo, colocar todo mundo em algum lugar, trabalho e tudo mais. E o Egito não quer isso, né, obviamente. Então a gente fica nessa sinuca de bico aí, né? Você tem milhões de pessoas inocentes que estão presas num conflito internacional de séculos e de largas proporções. E ao que parece, as pessoas vão ser bombardeadas e mortas a qualquer momento, se nada for feito, se uma trégua não acontecer, né? Então, para mim é muito preocupante a situação em Gaza, é uma das crises internacionais mais preocupantes de todas. Porque é diferente da Rússia e da Ucrânia, onde a Ucrânia tem um exército com tanque de guerra, mísseis, satélite, né, médico e linhas supply chains, né, linhas operacionais, trens. A Ucrânia está em uma guerra contra a Rússia e vice-versa. Já na questão da Palestina, o Hamas é um bando de pé rapado terrorista, safado, que trouxeram essa calamidade para a população palestina, né? A Palestina foi usada por gente que quer fazer política internacional ao custa da vida dos palestinos, mas, de qualquer jeito, a gente precisa se importar com os palestinos, porque o Hamas não é um exército. Os palestinos não têm um exército para lutar contra Israel. Entendeu? Eles não têm nada, eles não têm tanque de guerra, eles não têm armamento infinito, eles não têm nada, eles não têm nada. Então está sendo um massacre de Israel. Por isso que é diferente as duas guerras. É diferente duas forças que têm capacidade de brigar uma com a outra brigando contra uma força que é vastamente superior à outra, dizimando o Hamas e passando por cima de civis na Palestina e destruindo infraestrutura como hospitais e tudo mais. E foda-se, tá ligado? É diferente. Até mesmo a Rússia poupa a infraestrutura civil ucraniana, né? Não tá atacando com tanta. Tipo, a Ucrânia ainda tá lá funcionando, tá ligado? Em Kiev ainda tem balada, né? As pessoas vão em restaurantes. Kiev ainda funciona. Agora Gaza virou um inferno a céu aberto. Virou um inferno a céu aberto. A verdade é essa. Mas é isso, né? Então, aí a próxima notícia é o governo Biden vetando, né? Os Estados Unidos vetou essa questão do cessar-fogo, né? Os Estados Unidos, ele não quer, na minha visão, essa guerra acontecendo. Ele está preocupado com abusos do governo de Israel, tanto que o Biden vem dando declarações contrárias, né, vem tendo certas brigas, rixas com Netanyahu, né, a esquerda americana não está apoiando Israel com a mesma força que a direita americana apoia. Se bem que tem parte da direita americana que não apoia Israel também não. Os Estados Unidos está muito dividido hoje em dia. Tem dois tipos de esquerda e dois tipos de direita, né? Tem a esquerda establishment e a direita establishment. E tem a direita anti-establishment e a esquerda anti-establishment, né? Os establishment estão pró-Israel, mas os que são anti estão contra Israel, né? Vamos para a segunda ali, os Estados Unidos veta, que tem a ver com o que eu tô falando. Agora a gente já mata tudo de uma vez. Segunda notícia ali, o Coca. Boa. Calma aí que eu tava apanhando aqui. Os Estados Unidos vetaram então a terceira resolução de cessar-fogo entre Israel e Gaza, né? Então, apesar dos Estados Unidos terem dado algumas declarações pedindo parcimônia para o governo de Israel, né? Pedindo que o governo de Israel tome cuidado com a questão dos direitos humanos, ele se põe mandando muito dinheiro para Israel para financiar essa guerra e também vetando qualquer tipo de resolução da ONU que forçasse, ou pelo menos pedisse para que Israel parasse de bombardear as pessoas lá, né? De certa forma.
Então Israel, Estados Unidos meio que tá junto com Israel nessa até o fim, parece. Mas ele tá tentando salvar rosto, entendeu? Tipo, tá tentando parecer não tá tão aliado com Israel, porque ele sabe que internacionalmente tá pegando mal isso, né? O Oriente vê com muitos maus olhos essa questão toda em Gaza, o Oriente Médio também, né? E, inclusive, o Ocidente, muitos países ocidentais estão falando contra o que está acontecendo lá. A França já falou contra, aí você tem países da África falando contra, o Brasil falando contra, entendeu? A comunidade internacional está mais contra essa guerra do que a favor, isso aí é fato. Né? Mas os Estados Unidos ainda é o dono da bola, ele que decide o que acontece no mundo, e por enquanto, para os Estados Unidos ainda pode... Esse conflito é bem complicado, porque se trata de duas regiões com várias narrativas. Mas não vamos nos esquecer de quem fez o horror primeiro. Parece que a galera tem mente fraca. Quem fez o massacre foi o Hamas. Como você vai conversar com alguém que quer te exterminar? E por quê? Que Israel tem a melhor defesa é porque os caras vivem bloqueando bombas desde antes do ataque, caralho. Parece que eles não entendem e não procuram entender. Quando um grupo de terroristas atacam pessoas, você vai esperar o que delas? Eles se escondem usando o próprio povo de escudo. Quantas provas vocês querem mais? Esqueceram da mídia querendo manipular informações desde o início da guerra, como o míssil do Hamas que atingiu o próprio hospital deles. Vocês querem que Israel se afaste, para eles se organizarem e atacar de novo, como outros ataques que já ocorreram, ou como os Estados Unidos saíram do Afeganistão e depois eles voltaram e ficaram com todas as armas.